Olá amigos, cá estou com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, pessoal, vou fazer uma abordagem a respeito de um programa que foi ao ar essa última semana, que é o programa Na Mira da Verdade, uma apresentação do professor Leandro Quadros. É um programa adventista, eu acho que você já deve ter visto esse programa por aí. E chegou uma pergunta de um telespectador querendo saber se a igreja adventista poderia ser ou não considerada uma seita. Então o professor Leandro Quadros respondeu da forma dele o porquê que a igreja adventista não é uma seita. Então eu vou deixar aí para vocês um pedacinho do programa, a qual ele responde isso daí, e daqui a pouco eu volto fazendo algumas considerações sobre isso, tá ok? Então até mais. Pois bem, pessoal, como vocês puderam ver, o professor Leandro Quadros, ele respondeu algumas coisas ali da forma dele, e ele sempre frisava, não sei se vocês prestaram atenção, na particularidade das doutrinas do Adventismo. Ou seja, ele dizia a todo instante que o Adventismo tem algumas doutrinas peculiares aos demais grupos religiosos cristãos. E eu posso até citar algumas dessas doutrinas, que é a guarda do sábado, e o sábado sendo como selo de Deus. Também acredito no dom profético de Ellen Goldwhite. Ou seja, para eles, Ellen Goldwhite é uma profetisa. E seus escritos, embora eles neguem que tenham a mesma autonomia, a mesma autoridade que a Bíblia, eles negam isso, alguns pelo menos, isso não fica muito bem claro nos vídeos deles. Você pode assistir vários vídeos que tem no YouTube, que eles citam com frequência os escritos de Ellen White no meio das pregações, no meio dos estudos, dando assim uma autoridade a esses escritos mesmo. O que ficou interessante na resposta do professor Leandro Quadros, eu vou deixar depois na íntegra para você ver aí a resposta nos comentários. Você clica lá no vídeo, nos comentários, e assiste na íntegra a resposta. O que eu posso destacar aqui, na resposta que ele deu, é a forma que ele expressa alguns argumentos dos críticos, dizendo que os críticos são analfabetos funcionais, que os críticos leem as obras adventistas de forma desonesta, ou seja, eles pincelam aquilo para tentar denegrir a imagem dos adventistas, usam do meio de evitar que seus membros tenham conhecimento das doutrinas peculiares do adventismo, com medo que os seus membros descambem para o lado dos adventistas, perdendo assim din-din, o dízimo. E isso, será que é um fato mesmo? Será que todos os opositores do adventismo são tão desonestos assim? Será que nós podemos considerar o grupo remanescente o grupo correto, onde detém o conhecimento verdadeiro? Então, para isso, pessoal, eu peguei uma só doutrina, uma doutrina do adventista que é peculiar, como o professor fala constantemente, peculiar, tal e coisa, que é a doutrina do juízo investigativo. A doutrina que tem seu início nas 2.300 tardes e manhãs de Daniel, seu capítulo 8, versículo 14. Tá ok? Então, a partir de agora, nós vamos tentar verificar se as 2.300 tardes realmente existiram, se ela culmina no ano de 1844. Vamos pegar só essa doutrina para ver se bate aí, se eles estão certos, se isso é racionalmente lógico, vamos dizer assim. Para tanto, nós vamos começar aqui com esse livro, que é O Grande Conflito, da senhora White, tá bom? Então nós vamos ver aqui, na sua página de número 243, onde no capítulo 23 está escrito assim: esclarecido o mistério do santuário. Então, nesse capítulo aqui, eu fiz algumas anotações. Note, algumas anotações não quer dizer que eu estou pegando de forma desonesta, tá? Simplesmente é um resumo
que eu estou fazendo aqui, senão eu não vou ler o capítulo inteiro e fazer um vídeo de 3 horas de duração, tá? Então vamos lá. Logo no início diz assim: a passagem que mais que todas as outras havia sido tanto base como a coluna central da fé do advento, foi até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel capítulo 8, versículo 14. Estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na proximidade da vinda do Senhor. Ele, porém, não aparecera. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não pode falhar. Deveria haver engano na interpretação da profecia. Mas onde? Então ela está se referindo aqui ao grande desapontamento, que foi previsto que Jesus viria no ano de 1844. Então ela está informando que a palavra de Deus não falha. Onde haveria o erro? Se tudo estava computado, né, tudo certinho ali, não poderia haver um erro. Por que Jesus não veio em 1844? Aí ela prossegue. Deus estivera a conduzir seu povo no grande movimento adventista. Não permitiria que ele finalizasse em trevas e desapontamento, vituperado como falso e fanático. Embora muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseada, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas Escrituras e pelo Espírito de Deus. Era seu dever reter firmemente as verdades já adquiridas. Com fervorosa oração, estudaram as Escrituras para descobrir onde haviam errado. Como não conseguissem ver engano algum no computo dos períodos proféticos, examinaram mais atentamente o assunto do santuário. Volvendo novamente ao livro de Hebreus, os pesquisadores da verdade descobriram que o segundo santuário, o do novo concerto, estava subtendido nas palavras já citadas. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre, voltando aos princípios do capítulo anterior, eles leram: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então eles querem dizer o quê? Na antiga aliança tinha ali o santuário feito por mãos humanas, tá? Que na verdade era a sombra do santuário que está no céu. Então assim, quando Jesus subiu aos céus no seu primeiro advento, né, que ele ressuscitou e tal e coisa, ele chegou lá, sentou à destra de Deus e estava no santuário, o santuário celestial. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. Com a morte de Cristo, terminou o serviço típico. Uma vez que a profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14, se cumpre na presente dispensação, o santuário ao qual ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Desta forma, a profecia até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado aponta ao santuário celestial. Então isso quer dizer que, culminando esse período, Jesus adentraria no segundo compartimento do santuário celestial. E isso culminou no ano de 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro, tem até o dia que Jesus entrou no santuário. Aí tem a purificação do santuário. É aí que fica interessante, né? Vamos ler aqui o que ela diz mais à frente, na página 250 do livro O Grande Conflito. O ministério do sacerdote do primeiro compartimento, para dentro do véu, que separava o lugar santo do pátio externo, representa a obra a qual Cristo se dedicou ao ascender ao céu.
O sacerdote, na ministração diária, apresentava diante de Deus o sangue da oferta pelo pecado, assim como o incenso que subia com as orações de Israel. Assim pleiteava a Cristo com o seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também, com a fragrância de sua própria justiça, as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste. Durante 18 séculos, olha só, durante 18 séculos, este ministério prosseguiu no primeiro compartimento do santuário. Ou seja, 18 séculos, é interessante que ela contabiliza o tempo terrestre, o tempo nosso aqui, né? Nós vivemos o quê? No Cronos, né? O Cronos é o tempo do homem, segundo alguns falam. Aí a teologia, né, descreve assim. Nós estamos no Cronos. Enquanto o tempo de Deus é o Kyrios. Mas para Dona Ellen White parece que não existe isso. É um tempo só. Jesus ficou 18 séculos lá, também do lado do Pai e tal, né, exercendo o seu ministério sacerdotal. Mas vou continuar aqui, né? Vamos voltar aqui. Durante 18 séculos, esse ministério prosseguiu no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo assegurou perdão e aceitação diante do Pai, em favor dos crentes arrependidos, embora seus pecados ainda permanecessem nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação no fim do ano. Assim, antes que se complete a obra de Cristo em favor dos homens, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Esse serviço começou quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Ou seja, Jesus entrou no santuário para purificar. E é mais interessante que aqui ela diz o seguinte, né? O sangue de Cristo assegurou perdão e aceitação diante do Pai, em favor dos crentes arrependidos, embora seus pecados ainda permanecessem nos livros de registro. Ou seja, a expiação de Cristo não foi total. Ele morreu, ficou ali 18 séculos do lado do Pai no santuário, na primeira parte do santuário, né? Só que o livro que registra o pecado da humanidade está tudo ali ainda anotadinho. Então, quando ele passou para o segundo compartimento do santuário celestial, ele ainda está fazendo a sua obra expiatória ali, valer ali de vez. Isso em 1844. Então ele está ali nos livros, né? Nossa, deve ter livro infinito, né? Seria interessante trocar por um software, né? Levar um computador lá, né? Alguma coisa mais moderna. Porque ficar só no livro, isso até me fez lembrar de um filme aí do Jim Carrey. Eso, debo haber avançado algo por ahora. Mas deixa para lá. Pois bem, então nós vemos aqui um trecho do livro Grande Conflito, onde explica esses 2.300 tardes e manhãs. Tá ok? Só que o mais interessante é que no livro ela não cita também o empurrãozinho, né, dessa doutrina. O que fez realmente o carimbo, que fez aquilo que as pessoas aceitassem essa doutrina dos 2.300 tardes e manhãs, que foi a visão de Hiram Edson. Hiram Edson estava ali numa plantação, dizem que é de milho, mas pelo jeito era de outra coisa, né? Eu não sei. E ele tem uma visão justamente do santuário. Então a visão de Edson foi fundamental para balizar essa doutrina, tá? Mas será que as 2.300 tardes e manhãs são realmente como os adventistas tentam passar para a gente?
Agora eu vou pegar aqui para vocês essa revista aqui, que é uma revista de estudo bíblico deles, tá? Do curso aí, Bíblia Fácil, Profecias de Daniel. Então, vamos ver o que diz aqui. Também selecionei alguns trechos. No seu capítulo 11, a lição 11, que fala justamente isso, sobre as 2.300 tardes e manhãs. Aqui, ó, como a gente pode ver. Tá? Aí diz assim: a profecia das 2.300 tardes e manhãs é a profecia que cobre o maior período de tempo na Bíblia. A expressão tarde e manhã é tomada do livro de Gênesis, onde Deus, após haver criado o mundo e tudo o que nele há, declara: houve tarde e manhã. O anjo dividiu a profecia em períodos de 7 semanas mais 62 semanas, totalizando 69 semanas. Se cada semana possui 7 dias, estamos falando em dias proféticos, ou seja, cada dia representando um ano. Assim temos o seguinte cálculo: 69 semanas vezes 7 dias são 483 dias proféticos, anos literais. Então, isso daqui ele se refere à profecia de Daniel 8,14, que fala dessas 2.300 tardes e manhãs. Tá? Se partirmos do ano 457 a.C., que é o ano do decreto de Artaxerxes, e viajarmos no tempo 483 anos, chegaremos ao ano 27 depois de Cristo, segundo o anjo. Este seria o ano do aparecimento do ungido, o príncipe, de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Vamos ler Daniel 9, capítulo 25, para ver se é o aparecimento do ungido mesmo? Vamos lá, então. Vamos usar a Bíblia aqui na linguagem de hoje, que é uma língua mais contemporânea, tá? Vamos lá. Daniel 9, capítulo 9, versículo 25. Diz assim: preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7. Mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande teor será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Então é interessante que nós podemos ver aqui uma profecia de dupla referência, que alguns dizem assim ser. Está falando ali do que a maior parte dos cristãos ortodoxos, principalmente pré-milenistas, entende que está tratando do cara que vai ser chamado anticristo, que ele vai fazer ali uma aliança, e essa aliança vai durar um tempo determinado, então ele será tirado, e assim vai. Eu não vou entrar nesses detalhes não, tá? Isso é Daniel 9, 25. Aí o que acontece, né? Eles dizem o seguinte: Jesus ele foi batizado no ano 27 depois de Cristo. Conforme a profecia, ele faria uma firme aliança com muitos por uma semana ou 7 anos, alcançando assim
o ano de 34 depois de Cristo. Notem que Jesus fez uma aliança. Jesus fez uma aliança? Aonde que Jesus fez uma aliança? E por que culminaria no ano 34 depois de Cristo? Estranho, né? Mas vamos continuar aqui. Que acontecimento, note, assinala o fim desse período de aliança. Que acontecimento? Estudando o livro de Atos, encontramos o último discurso de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Após sua pregação, ele foi apedrejado até a morte. Antes de morrer, ele contemplou Jesus em pé à direita do Pai. Numa atitude de reprovação e julgamento à nação judaica, isso ocorreu no ano 34 depois de Cristo e assinala o fim dos 490 anos de oportunidade ao povo judeu como povo escolhido. Então os adventistas entendem que no ano 34 depois de Cristo houve o fim do acordo, porque eles entendem que esse acordo ele começou no ano 27 depois de Cristo. Vocês estão entendendo? Eles colocam a figura de Jesus como sendo o que alguns entendem ser o anticristo. A maior parte das denominações, principalmente aqueles que têm a visão pré-milenista, aqueles que são até dispensacionalistas, entendem que essa figura está falando do anticristo, que vai assinar um acordo de paz e aquela coisa toda. Acho que vocês entendem, vocês sabem o que eu estou falando. Só que os adventistas, eles entendem que quem assinou esse acordo, quem fez esse acordo foi Jesus a partir do seu ano ministerial, que aconteceu no ano 27 depois de Cristo, e terminou no ano 34 depois de Cristo com o apedrejamento de Estevão. Após isso, Deus levantou sua igreja para que através dela o evangelho fosse pregado a todas as nações. Saulo, que estava presente no apedrejamento de Estevão, tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios, e pregou o evangelho aos pagãos, gregos e romanos. Como Jesus fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque no texto de Daniel diz que essa pessoa que fizer o acordo, ele faria cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Então a pergunta que eles fazem aqui é: como Jesus fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Ele próprio deu fim ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, tornando-se a própria oferta, no exato momento de sua morte. O véu do templo que separava o local santo do Santíssimo rasgou de alto a baixo, indicando assim o fim daquele sistema tipológico de salvação. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi promulgada no ano 457 a.C. Viajando os 490 anos, dados aos judeus, chegamos ao ano 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado. Restam ainda 1810 anos do período maior de 2.300 anos. Basta agora adicionar os 1810 anos restantes e a profecia alcança o tempo exato em que se iniciaria a purificação do santuário, ou seja, 1844, os 18 séculos mencionados aqui no grande conflito, como eu acabei de ler no início. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? A interpretação que os adventistas adotam é a histórica gramatical. Eles na verdade, têm uma visão escatológica que eles vão introduzindo os eventos dentro da história, né? De acordo com o que é mencionado na Bíblia, eles vão lá, opa, esse evento aqui se encaixa justamente com isso que aconteceu. Então eles vão ali introduzindo esses eventos históricos dentro da profecia. Não é um preterismo, mas é mais ou menos parecido, tá? Agora eu vou deixar com vocês a visão judaica messiânica do que vem a ser os 2.300 tardes e manhãs. Vou deixar um pedacinho para você e quero que você acompanhe e tire suas conclusões. Depois disso eu vou retornar para finalizar o vídeo com algo também que eu acho que merece uma certa nota. Tá ok? Então fiquem aí com a explicação e daqui a pouco eu volto.
O contexto de Daniel mostra o cessar, a interrupção dos sacrifícios que continuamente se ofereciam no templo, pela manhã e pela tarde, conforme relato de Números capítulo 28. Estes sacrifícios deixariam de ser realizados da intervenção deste mau rei que foi Antíoco IV Epífanes. 2.300 sacrifícios deixariam de ser feitos até que o templo estivesse restaurado. Agora, Luchesa, 2.300 sacrifícios. Quanto tempo significa isso, esse período de 2.300 sacrifícios? Literalmente, que é como essa profecia deve ser interpretada, 1.150 dias. Por quê? Porque a profecia não está falando, em primeiro lugar, de dias. Ela está falando de tardes e manhã. Ela está especificando, ela está sugerindo algo bastante particular. Que se referia ao quê? Aos sacrifícios efetuados no templo. Em hebraico está escrito Erev Boker, tarde, manhã, 2.300. O que significa isso? Que eram 1.150 dias, correspondente a 2.300 sacrifícios da manhã e da tarde. Shaharit, da manhã, e Minha. Então, 1.150 dias. Então, nós temos aí um período literal, e é até importante que a gente coloque para o nosso telespectador, porque não pode ser interpretado como 2.300 anos. Há quem queira dizer que esses 2.300 sacrifícios se referem a 2.300 anos, mas nós vemos que são 1.150 dias. Até porque, por exemplo, quando se usa o termo, quando se pode traduzir um dia por um ano, quando a profecia prevista para se cumprir não cabe dentro daquele espaço literal, aí se joga para um ano. No caso, não é dias, não são 2.300 dias, são 2.300 tardes e manhãs, especifica o período, então tem que ser literal. É como na semana da criação, não é? Quantos dias, quantas tardes e quantas manhãs houve lá? 7 tardes e 7 manhãs, portanto 7 dias literais. A semana da criação não pode ser de 7 anos. E o detalhe é o seguinte, em Gênesis, quando se fala de tarde e manhã, dia 1º, tarde e manhã, dia 2º, são os mesmos termos no hebraico, Erev Boker, os mesmos termos aplicados aqui em Daniel capítulo 8. E nós perguntaríamos, por que na criação aplicamos dias literais e aqui em Daniel 8 seria permitido um período profético? Então, pessoal, vocês viram a explicação como é mais lógica, vamos dizer assim, sobre as 2.300 tardes e manhãs? Ainda mais que os caras são judeus, eles entendem o que os termos originais querem dizer. E faz muito mais sentido, porque esses eventos do templo, a purificação do santuário, a profanação do mesmo, se encaixa perfeitamente com o que foi dito ali pelos messiânicos. Mas outro ponto que merece ser destacado aqui é com relação à profecia de Mateus 24. Mateus 24 lhe diz alguns eventos, assim como Lucas, que antecederiam o tempo do fim, como exemplos astronômicos fantásticos, como meteoros que cairiam, fogo do céu, a lua se tornaria sangue, e dentre outros. E é interessante como os adventistas fizeram para encaixar isso dentro da história, para que o tempo do fim do santuário, a entrada de Jesus no santuário em 1844, ficasse mais palpável, vamos dizer assim. Então, eu vou ler para vocês esses eventos já ocorreram segundo os adventistas. Vamos ver aqui, na página 46 da mesma revista, diz o seguinte: os eventos que aconteceram na Terra. No fim do século XVIII, ou início do século XIX, vários acontecimentos geraram uma grande expectativa em torno das profecias bíblicas, particularmente do livro de Daniel. No dia 1º de novembro de 1755, ocorreu o grande terremoto de Lisboa. 25 anos depois, no dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu
trazendo temor e expectativa a todos. E na noite imediata a lua apareceu no céu vermelha como sangue. Note, só aqui eles já colocam 3 eventos dentro de Mateus 24 como exemplo. Um grande terremoto aconteceu em 1755 em Lisboa. Em 1780 o sol escureceu. E, sucessivamente, a lua ficou vermelha como sangue. Mas cadê as provas? Eles deveriam ter colocado aqui um asterisco informando maiores detalhes no site da NASA, maiores detalhes na enciclopédia fulana de tal, eles não colocaram. E mesmo que esses eventos tenham acontecido nessas datas conforme eles falam, são eventos astronômicos que são considerados normais, isso acontece. O sol escurecer, um eclipse, o que é? A lua vermelha demais, uma lua muito cheia, terremoto em Lisboa, aconteceu tantos outros terremotos depois disso, tsunamis devastadores, Papua Nova Guiné, no Japão. E aí? Então quer dizer que, poxa, aquele lá não valeu, então eu vou... Bom, no dia 20 de fevereiro de 1798, por ordem de Napoleão, o Papa Pio VI foi preso. Em 3 de novembro de 1833, ocorreu a famosa queda das estrelas, aspas, eles colocaram aqui. O mundo esperava por algo grandioso. De fato, o tempo do fim havia chegado. 1844 chegou o tempo do fim. Já fazem quantos anos? 1844? Tá bom. Especificamente com as datas de 1798, fim dos 1260 anos de supremacia papal, que começou em 538 d.C. e foi até 1798, segundo eles. E 1844, fim do período de 2300 tardes e manhãs. Complicado, né? O movimento milerista deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, segundo Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 14. Segundo Apocalipse capítulo 12. Vamos ler o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 17? Vamos lá. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Ou seja, esse versículo aqui está tratando dos adventistas, segundo eles. São aqueles que são descendentes da mulher e são aqueles que guardam os mandamentos. Então é um grupo exclusivista. É uma característica de seita. O professor respondeu, o que eu posso esperar disso? E também ele cita Apocalipse 14, versículos de 6 a 12. Então vi outro anjo voando muito alto, com a mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra e todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte de sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem, a receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todos sempre. Ali não há alívio, nem de dia e nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus, ou seja, os adventistas. Quem receber a marca são aqueles que guardam o domingo como dia sagrado. Todos os protestantes, em sua maioria,
Os católicos, em suas maiorias, também guardam o domingo como dia sagrado, e os adventistas são a última bolacha do pacote, porque eles guardam o sábado. Então, eles são o grupo remanescente. Então, é isso. Aqui, continuando, concluindo, melhor dizendo, o movimento milharista deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, segundo os textos que eu acabei de ler, igreja que surge com a missão de restaurar a verdade de Deus, deitada por terra pelo chifre pequeno de Daniel 7:25 e Daniel 8:12. Houve sinais nos céus. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele foi para o santuário celestial, como já informei, e deu início ao ministério de intercessão, assim como o sacerdote fazia ao longo do ano. Assim como o santuário terrestre passava por uma purificação anual, o mesmo aconteceria com o celestial. Essa obra de purificação, de acordo com Daniel 8:14, ocorreria depois de 2.300 anos. 2.300 anos ou 2.300 tardes e manhãs, conforme o Rabino deixou lá informado para a gente. Aí fica ao seu critério aí. Ou seja, no ano de 1844, no dia 22 de outubro deste ano, Jesus dá início ao seu ministério como sumo sacerdote. Ele dá origem só no ano de 1844, ao seu ministério como sumo sacerdote. Isso indica que estamos vivendo desde 1844 o grande dia profético da expiação. Quando esse juízo terminar, Jesus voltará à terra como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para dar a recompensa a cada um e destruir o chifre pequeno. Finalmente, o reino será dado aos santos do Altíssimo e eles reinarão por toda a eternidade. Pois bem, pessoal, esse daí é o que eu queria passar para vocês, dos adventistas. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. A resposta do professor, em minha opinião, deixou muito a desejar, porque qualquer pessoa que use um pouco de razão, um pouco de lógica, vai entender que essa doutrina do juízo adventista, do juízo investigativo, não faz o menor sentido, teologicamente, biblicamente falando. Um grupo que é exclusivista, que se fecha em doutrinas que são peculiares, como o professor mesmo disse, e que nenhum outro grupo do cristianismo comunga com esses tipos de ensinos, fora outros que eu não vou nem mencionar porque eu vou fazer uma superprodução aqui, vai demorar 300 horas. Mas é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro, né? Qualquer coisa comentem aí. Um forte abraço. Tirem suas próprias conclusões e até o nosso próximo vídeo. Tchau.